Casagrande, queria que você falasse um pouquinho desses primeiros 8 dias, né, emocionantes, para dizer o mínimo, desse novo Corinthians. Começou as primeiras falas muito ruins, né? O diretor Rubens falou que acabou a farra antes mesmo de ter alguma coisa em mão para falar. Acabou a farra, ou se colocar no meio dos grandes dos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. Teve essa história do Gabriel, sabe, que para mim é muito mal contada, sabe, uma história muito estranha, porque não tinha nem patrocinador, esse dinheiro não existia, a dívida que existe. Esse dinheiro não existia, mas a dívida existia e continua existindo. Então eu nunca levei muito em consideração e achava que era conversa para convencer ou para agradar, para jogar para a torcida. Eu até comparei o esquema da Caixa do Duílio com a fala do Gabriel, porque eram duas coisas que o Duílio sumiu, né? Ele precisava aparecer e contar a história da Caixa Econômica, porque estava tudo certo, perdeu a eleição. Onde está? Cadê o acordo? Era só jogada de eleição? Era mentira mesmo? Né? Enganação do torcedor? E a do Gabriel eu também estava achando e achei que era a mesma linha. Uma jogada para a torcida, uma enganação que ia se dar mal. Ia se dar mal. Mas agora entrou o dinheiro. Então eu estou achando o seguinte: as contratações que o Corinthians fez, eu acho que são contratações do tamanho que o Corinthians é hoje. Tá? Jogadores que vêm ali, todos são apostas, não tem nenhuma contratação que você fala, pô, esse cara vai entrar e vai... São todos contratados como Fausto Vera e como Matias Rojas. Todos. Né? Jogadores que a gente não sabe realmente como vão se comportar tecnicamente, taticamente, né? E também com o relacionamento com a torcida do Corinthians. Nós não sabemos. A torcida do Corinthians, lógico, se entusiasma, tem mais é que se entusiasmar mesmo. Pô, saiu aquela coisa, aquele peso da história do Corinthians, que era do William Monteiro Alves e sua turma, que jogaram o Corinthians no lixo, pior dirigente da história do Corinthians, mudou para um outro que também é uma aposta. Também é uma aposta. Né? Ganhou a eleição, mas é uma aposta. Então eu acho que nesse ponto das contratações o Corinthians está indo bem. Mas tem que deixar bem claro, né? Eles têm que deixar bem claro para o torcedor que assim, estamos contratando jogadores que nós observamos que foram bem nos seus times, jogadores até de seleção, mas que são apostas, porque o Matias Rojas veio aqui e parecia o Maradona. Quando contrataram o Matias Rojas, eu achei que estava chegando o Maradona. Pelo que se falava na imprensa, pelo que se falava no Corinthians. O cara jogou um jogo contra o América Mineiro, deu 3 chutes, que é o forte dele, bem, e nada mais. Nada mais. Ainda processou o Corinthians na FIFA, com razão que o Corinthians estava devendo. O Fausto Vera também chegou como um grande volante. Eu acho que ele é bom jogador, tá? Mas não foi nada daquilo que se falava. Parecia que estava chegando o Ardiles, né? Mas não era o Fausto Vera. Então o Corinthians tem que frear e tem que jogar a verdade. As contratações são boas? São. Dá para formar um time competitivo inicialmente, até para o Campeonato Paulista? Dá. Gustavo Henrique é bom jogador? Eu gosto. Eu acho que ele é lento também, como o Renato falou. Mas vai fazer uma dupla que ele já fez com o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique já jogaram juntos. Inclusive era um trio, às vezes, com o Luan Pérez, né? Era Lucas Veríssimo, como ele chama? O Gustavo Henrique e o Luan Pérez, que jogava pelo lado esquerdo, zagueiro também, muito bom. Então eu acho que ali o entrosamento não vai ser tão difícil de chegar. Mas falta lateral esquerdo, né? Falta um cara que faz gol, né, gente? Falta um cara que faz gol. Nós não podemos entrar 24 e achar que é o Romero, né? O Romero foi ali aquele finalzinho do Campeonato Brasileiro, que foi uma carta na manga, um coelho da cartola, que nem o mágico sabia que tinha um coelho dentro da cartola. O mágico já estava se despedindo do público, puxou ali, saiu um coelho da cartola e salvou o Corinthians do rebaixamento. Então tem que ir devagar. Mas assim, tudo somado, eu acho que o Corinthians está contratando do tamanho que o Corinthians é nesse momento, né,
Mas tem que deixar claro que são apostas. Ninguém chegou com a garantia de, contratou o Gabriel. O Gabriel, cara, foi artilheiro 300 vezes do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, jogador decisivo. Não é aposta. Mas os outros são apostas. Marco Antônio, por enquanto a gente está vendo um começo de temporada do Corinthians muito sobre a asa do novo presidente, né? Ele começa durante a sua campanha dizendo que está monitorando o mercado, de partida antes mesmo já era o Gabigol, essa coisa é impulsionada na sequência por um flerte aí mútuo, uma piscadinha aqui, uma piscadinha ali, uma vontade do Corinthians de ter um jogador pelo qual ele não poderia pagar a multa, mas tudo está sobre falar, a minha gestão vai ser o Cifute que vai contratar, na minha gestão meu sonho era o Gabigol. E o Mano Menezes, hein? Quando é que ele vai aparecer nessa história toda? O Mano Menezes não era o técnico favorito do então opositor Augusto Melo. O Mano Menezes, de fato, teve uma transição aí republicana, né? O novo presidente chamou ele antes de assumir para saber o que ele queria. E até onde a gente sabe, ele endossou as saídas de Renato Augusto, Gil, Juliano e todos os que saíram. Mas o Mano, por enquanto, está blindado, né? Porque essas novas contratações, segundo o novo presidente, estão baseadas num scout corintiano. Eu torço, né, para que o Mano Menezes esteja participando, né? E contratar assim, sem o Mano, que é um cara que conhece futebol, que tem seus altos e baixos na carreira, mas você não nego que ele seja um conhecedor de futebol, sabe armar time, já fez isso no Corinthians, inclusive, quando caiu para a segunda divisão. Eu acredito, sim. Eu estou gostando, pelo menos, do entusiasmo do novo presidente. Por exemplo, se for verdade essa conquista essa verba fantástica aí de uma casa de aposta, se for verdade, se isso se concretizar, se não tiver nenhuma maracutaia no meio, vai mostrar o quanto a diretoria passada era incompetente. Poxa, o Corinthians é uma força de marca. O Flamengo, como sabemos, tem a maior torcida do Brasil, mas o Corinthians tem a maior torcida na região sudeste. É a maior torcida do Brasil na região sudeste, a região mais rica do país. Então o Corinthians é uma marca forte que jamais foi explorada. Jamais. Eu também tenho minha cautela com essas casas de aposta, essa loucura toda. Mas eu vejo que o Corinthians tem potencial para ter patrocinadores tão bons como o Flamengo, por exemplo. E a diretoria passada não fazia nada disso. Quem passou pelo Corinthians do passado fez muito pouco. Não soube aproveitar esse potencial. Pelo menos eu vejo esse entusiasmo nesse quesito, de ir atrás do dinheiro, estão prometendo ter mais coisa tal. Eu acho que parece estar cercado de bons profissionais de marketing, e isso é bom. As contratações, por enquanto, são as possíveis no nosso mercado. Os bons estão lá fora, estamos contratando um jogador que foi, voltou, rejeitado, para formar um time, por enquanto, mais ou menos, e cheio de aposta. Não vejo nem diferença nenhuma Bodão, de quem saiu para quem entrou. Só uma coisa, Bodão, até o patrocínio é uma aposta. Até o patrocínio é uma aposta. Tudo virou uma aposta, galera. Eu vou pegar o engraçado é o seguinte, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu vou pegar a ponte aérea para uma pergunta justamente por isso, porque 16 dos 20 clubes da Série A são patrocinados por a casa de apostas hoje em dia. 16. Eu sei, só que curiosamente, no contrato do Corinthians, eu li hoje, diz o seguinte, olha, se ele deixar de pagar, não tem problema, você tira o negócio da camisa. Que raio de contrato é esse? Então o cara vai pagar... o que eu li não tem multa nenhuma. Ele tira e acabou. Bom, vamos lá. Acabou. Eu não li o contrato, mas vi a entrevista coletiva ontem, durou 1h30 a coletiva do Augusto Melo e do diretor de marketing novo, e há uma multa rescisória no contrato em caso de não pagamento. Eles disseram isso. Segundo eu entendo que, por causa do Corinthians e não dos últimos parceiros, é necessário se olhar tudo com o pé atrás. Acho que jornalismo é isso, né? Jornalismo é oposição e não, o resto é lojinha de secos e molhados. Eu acho que duvidar, questionar, analisar, apurar é necessário. Ontem, durante a coletiva, o presidente novo do Corinthians disse que
não é um amor de verão, que este contrato foi debatido durante algum tempo, que desde que ele foi eleito, ele teria avisado do Duílio que ele tinha um contrato melhor do que aquele que havia sido oferecido pelo antigo patrocinador do Corinthians, que era uma proposta de 60 milhões de reais. Aí o Corinthians negou, o antigo patrocinador subiu para 75 milhões, que é o patrocinador que está no Flamengo, por exemplo. E aí o Augusto Melo, numa conversa que me parece republicana com ele, falou assim, não assine porque eu tenho alguma coisa melhor. Segundo ele, passou pelo jurídico, passou pelo compliance, que eu não sei o que é, mas ontem, durante a coletiva, ele disse que sim, tem uma multa rescisória. Mas essa é a informação do Corinthians. Fecha aspas. Eu me reservo o direito de duvidar, porque esse cidadão é um mentiroso quanto mais. A história toda que ele conta do Gabriel é mentira. Toda, do início ao fim. Ele teve a cara de pau de dizer que estava tudo acertado com o Flamengo e com o Gabriel. Nunca houve isso. O empresário do Gabigol teve que vir a público hoje dizer, olha, com todo respeito ao presidente do Corinthians, nós nunca conversamos com ele. E o cara diz isso sem ficar nem vermelho. Então, o cara que mente dessa maneira, nessa história do Gabriel, eu me reservo o direito de duvidar de tudo que ele fala a partir de agora. Pois eu acho que esse começo do Corinthians, como disse o Casão, eu acho que ainda tem muito ruído no microfone, né? Desde a farra acabou, antes mesmo de anunciar alguma mudança, ou antes mesmo de disputar um título, antes mesmo da farra realmente ter acabado do ponto de vista corintiano, até essa história do Gabigol, em que o Corinthians conta uma história e o empresário do Gabigol conta outra, o Flamengo, por enquanto, se mantém em silêncio. O Flamengo, né? Já disse... Não, desculpa. Né? O Flamengo já disse que não negociou o Gabigol em momento nenhum. Não está em silêncio, não. O Flamengo já disse que não queria vender, que não negociou. Não, falando depois da entrevista de ontem, não há nenhuma manifestação do Flamengo, então tem esse ruído. E tem agora o Matias Rojas, aí tem o Félix Torres, se o Corinthians anuncia e tem uma pendência e o Corinthians não esclarece. Eu acho que ainda há ruídos no microfone que essa nova gestão... Já pagou o Fausto Vera? Pagou o Fausto Vera? Pagou. Porque eles estavam querendo passar o Fausto Vera para o Flamengo sem pagar o Argentino Júnior. Mas essa parcela do Argentino, uma parcela, tudo parcela, né? Estou dizendo aqui sobre as informações de parcela. Eu acho que quando ele fala, outro erro que eu considero marcante neste começo, é tentar desvincular o que está sendo feito agora com o Corinthians do dia 31 de dezembro para trás. Isso é impossível, é o mesmo CNPJ, não há dois Corinthians, e este presidente, essa direção, assumiram o Esporte Clube Corinthians Paulista, situado na Rua São Jorge 777. Não começou no dia 1º de janeiro de 2024, começou no dia 1º de setembro de 1910. Então não tem outro Corinthians, esse Corinthians, antes Corinthians, depois Corinthians. Eu acho que ao assumir, ele precisa assumir o ônus e o bônus do que é as dores e as delícias de ser Corinthians. Eu acho que essa direção precisa abraçar. De qualquer forma, tudo ainda está só na cartinha do super trunfo. O Corinthians parece, eu não sei como é que está a enquete, a gente está com uma enquete aqui no nosso chat, quem faz a melhor janela, se é o Flamengo, que pagou a multa para trazer o Dela Cruz, se é o Bahia, que com o dinheiro do grupo ficou na primeira divisão e está dando o esquadrão ao Rogério Ceni, se é o Corinthians, que faz aí uma rapa no mercado, sabe-se lá como, com o dinheiro da Mega Sena, ou se é o Palmeiras, né? A gente vai passar para o Palmeiras agora, que contrata de forma pontual para tentar manter um time que nos últimos anos tem sido o mais consistente na disputa de títulos e na conquista de títulos. Hoje o Palmeiras se reapresentou logo cedinho na academia de futebol. O Arthur, que a gente está vendo aqui na nossa chamada e no nosso feed de notícias, você vai ver tudo sobre a venda do Arthur ao Zenit por quase 100 milhões. Lembrando que o Arthur foi recomprado pelo Palmeiras em abril, depois do campeonato estadual pelo Bragantino. Começou muito bem, perdeu espaço no time do Abel Ferreira, naquele momento que o Palmeiras oscilou na temporada, e agora é vendido. O Palmeiras contratou Bruno Rodrigues do Cruzeiro, essa aí é a informação dele no Zenit. Esse Zenit é patriota. E como eles contratam um jogador brasileiro? O Arthur vai falar português fluentemente na Rússia, jogando pelo Zenit. O Palmeiras contratou o Caio Paulista, que pulou o muro, contratou o Bruno Rodrigues e o Aníbal Moreno. Renato, o Palmeiras é ainda o time a ser batido nesta temporada? Ou a Leila vai começar o ano tendo que explicar por que o patrocínio do Palmeiras é menor que o patrocínio do Flamengo e é menor que o patrocínio do Corinthians nesse momento? Bom, vamos por partes.
Eu acho que a Leila vai ter que explicar, porque, afinal de contas, ela deu uma entrevista dizendo que se mostrassem a ela um contrato maior do que o do Palmeiras, ela igualaria imediatamente. Ela vai ter que te coçar o bolso. Agora, acho que sim, acho que o Palmeiras ainda é o time a ser batido. É o time que está pronto. O Flamengo se desmontou completamente no final na temporada passada. O Tite tentou, mas não conseguiu ainda arrumar o time do Flamengo. Então, o Palmeiras, para mim, é o grande favorito. Tem o Atlético, que é um time também muito perigoso, e que o Filipão encaixou. Eu botaria Palmeiras e Atlético. O Flamengo, para mim, pelo potencial dos seus jogadores, ele vem em terceiro. Entendeu? Agora, esse papo dessa camisa do Corinthians tem outra história, Marília. Não é essa grana pela camisa do Corinthians. É por várias coisas, inclusive a camisa do futebol feminino. Então, tem que ver o seguinte, quanto é que o Corinthians vai pegar esse dinheiro e vai botar no futebol feminino? Quanto é que vai botar no esporte? Quanto é que vai botar no qual é o que mais que tem? Futebol de salão, sei lá. Quando acabar isso tudo... no clube. Quando você acabar isso tudo, você vai ver quanto é que vale a camisa para o futebol do Corinthians. Entendeu? Senão é também uma conta de maluco, entendeu? Eu acho que o Palmeiras é o time a ser batido, sim, principalmente por causa do seu treinador, Abel Ferreira, que é disparado. Hoje em dia, ele é muito disparado na frente de todos os outros. Não tem ninguém nem perto dele. E o time que está pronto. O time que foi campeão brasileiro no ano passado. Entendeu? Então, não tem como, eu não vejo como tirar o favoritismo do Palmeiras. Não acho que ele vai ganhar tudo, mas ele vai ganhar coisas importantes, com certeza. O Flamengo vai depender muito do que vai ter mais de reforço. E o que o Tite vai fazer também com esse time. Isso tudo são incógnitas. Eu acho que os dois times estão mais prontos, são Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses dois entram na temporada, para mim, como principais favoritos de todos os campeonatos disputados. Em segundo plano, eu ainda boto Fluminense e Internacional. Flamengo, para mim, é um enorme ponto de interrogação nesse momento. Bom, time a ser batido, eu não ia fazer isso, não ia me gabar, mas somos nós, que estamos com uma ótima audiência. Desculpa, Eduardo, lamento. Estamos com uma ótima audiência, então deixe o seu like, mande várias mensagens, elogios. Os chefes hoje, por causa da estreia, estão todos assistindo, me mandando WhatsApp durante... Eu estou aqui no WhatsApp respondendo obrigado. É para os chefes. Então deixa o seu like, faz sua inscrição, por favor, e se lembre que às 18 horas agora, o fim de papo, sou sempre eu. Vou repetir isso até ele acreditar. Meu fiel escudeiro, Renato Maurício Prado, todo dia às 18 horas. E o casting de craques do UOL, como Walter Casagrande Júnior, Marco Antônio Rodrigues e todos que preferirem a mim ao Eduardo às 9 da manhã. Ninguém gosta de acordar cedo aqui, portanto, este programa será sempre mais estrelado. Eu estou com uma parcial da enquete aqui. Quem faz a melhor janela até aqui? O Flamengo, que contratou Dela Cruz, 19%. O Palmeiras com reforços pontuais, 7%. E o pessoal do Palmeiras está bravo com a Leila. O Bahia com os milhões, 17%. E não sei por que, talvez hoje, por motivos olímpicos, o Corinthians está ganhando a enquete com 57%. Casão, o que está mais difícil de explicar? O Palmeiras termina o ano campeão brasileiro, é verdade, feliz, mas com aquele enrosco. Será que o Abel vai ficar? Não vai ficar? Vieram os milhões do Catar, vai ter uma reunião. No final, a Leila consegue que ele fique. Consegue e ele fica. Diz que vai ficar mais um ano, pelo menos até o final do ano que vem. Mas ele quer mais jogador, ele quer que troque o gramado do Allianz Parque, ele faz lá a sua lista de seus pedidos de Papai Noel. Até agora ele ganhou 3. Antes mesmo da temporada acabar, chegou um volante, né? Para o Danilo, que tinha saído no começo do ano passado. Chegou o Aníbal Moreno, já estava treinando. Chegou o Caio Paulista. Esse, para mim, é uma incógnita, né? Porque o lado esquerdo do Palmeiras parece bem resolvido com o Piquerez e Vanderlan. Mas o Caio Paulista é uma boa contratação. E também o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, que é o primeiro reforço para o ataque do Palmeiras. Você enxerga o Palmeiras com a mesma força? Ou com aquela nossa conversa no final do ano, que parece que o Palmeiras tinha dado o último suspiro, sabe? O último canto do cisne, com aquele modelo de pouco elenco curto, com os mesmos jogadores. Você acha que é pouca? 7% acha só que o mercado do Palmeiras foi bom até aqui. Então, primeiro, assim, eu nunca achei que o Abel fosse sair. Nunca achei que o Abel fosse sair, mesmo com aquele caminhão de dinheiro. Porque o Abel, pelo menos o que ele mostrou para as pessoas até agora, desde quando ele chegou, é ambição de título. Ambição de querer ganhar, de querer fazer um trabalho em campeonatos importantes. Eu acho que não era o momento na cabeça dele ir para o Catar, tanto que ele não foi, né? Não foi, ia ficar aí. Eu não tinha a mínima dúvida que ele ia ficar.